Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, Novo Testamento. Efésios, livro de Efésios. O pessoal lá das crianças hoje está nervoso, hein? Efésios capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 13 e 14. Se você está com a sua Bíblia aí, Efésios 1, do 13 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Queridos, nós estamos se movendo nessa quaresma de fé, sobre o tema mover do Espírito. E nós temos aprendido a se relacionar com o Espírito Santo, a se conectar, a interagir com o Espírito Santo e a viver a realidade do Espírito Santo na nossa vida. E uma das realidades que nós encontramos na palavra de Deus é o selo e a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então o tema dessa palavra hoje é o selo e a obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando Paulo escreve em Éfeso aqui, ele está falando a respeito daqueles que receberam o selo do Espírito Santo, aqueles que foram selados pela obra do Espírito Santo. A palavra selo significa selar, marcar com selo. A ideia de selo na Bíblia sempre está relacionado com propriedade, com autenticação e com destino. Selo está relacionado com essa garantia que nós temos da parte do nosso Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele mostra para nós que a palavra que ele está liberando a respeito daqueles que têm o selo da promessa, que receberam o selo da promessa, são pessoas que já ouviram a palavra da verdade, já ouviram o evangelho da salvação e também creram nesse evangelho. Então, essas atitudes de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação e receber, ou melhor, crer nessa palavra, faz com que essas pessoas sejam seladas pelo Espírito da promessa. Quando nós vamos para 2 Coríntios capítulo 1, verso número 22, o texto fala assim: que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Espírito aí está em letra maiúscula. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 5, o texto fala assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos conhecer o penhor do Espírito. Então o Espírito Santo, a sua obra, a sua ação em nós, ela é apresentada como um selo, como uma garantia, que aquilo que começou possa continuar, possa ser concluído na nossa vida. E você precisa entender que da parte de Deus há sempre uma disposição em levar até o fim aquilo que Ele começou. Deus, Ele tem um desejo, Ele tem um objetivo, Ele tem disposição de levar até o fim a obra que Ele começou na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso número 6, ele diz: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso número 9 fala: pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Filipenses capítulo 2, verso número 12, o texto fala para nós, que o apóstolo Paulo fala para nós, desenvolver a nossa salvação, pôr em prática a nossa salvação, com temor e tremor.
Então há uma disposição de Deus em concluir a obra na minha e na sua vida. E essa conclusão faz parte desse selo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu sei que há uma discussão teológica sobre isso daqui, porque a igreja histórica, ela defende que o selo está no momento da conversão, quando a pessoa recebe o novo nascimento, e ali ela é selada pelo Espírito Santo. Agora os pentecostais falam, não, o selo está a partir do batismo com o Espírito Santo. A partir do batismo com o Espírito Santo, as pessoas são seladas com esse Espírito, e esse selo da promessa está sobre essas pessoas, porque elas foram batizadas com o Espírito Santo. Então tem uma discussão teológica, o selo é no começo, na conversão, ou o selo é no batismo com o Espírito Santo? Preste bem atenção, a Bíblia está falando de duas experiências, e as duas experiências falam sobre selo, e eu vou mostrar isso biblicamente para você entender. Nós precisamos entender sobre esse selo, essa garantia que nós temos, e essa garantia ela está relacionada com a ação do Espírito em nós. Então tudo começa com o reconhecimento de que o Espírito Santo habita em todo aquele que se converteu. Preste bem atenção, todo aquele que passou pelo processo do novo nascimento, essa pessoa, ela se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso número 22, ele fala assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O texto clássico de 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que o apóstolo Paulo está dizendo nessas duas menções que eu fiz aqui? Nós, a partir do novo nascimento, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, nós somos selados, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração, nós nos tornamos morada do Espírito. E o contrário é verdade também. Aquele que não recebeu Jesus, aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, não tem a presença do Espírito Santo. Pastor, isso é forte. Romanos capítulo 8, verso número 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Então, dentro do processo do novo nascimento, o Espírito Santo ele passa a habitar naqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que o próprio Jesus vai dizer isso aos seus discípulos. João capítulo 14, verso número 16 ao 17, não perde para você não ficar perdido na palavra. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja em vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando assim: quando a obra for consumada, Ele está em vocês. Ou melhor, o texto fala aqui, Ele vive com vocês. Quando a obra for consumada, Ele estará em vocês. O em aqui é dentro. Dentro de vocês. E a ênfase que eu quero dar para vocês é que Jesus está falando assim: o mundo não pode tê-lo. Só pode ter a presença do Espírito Santo quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo só passa a habitar dentro de você quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém que não nasce de novo não pode pedir o Espírito Santo, esperando receber.
porque sem o novo nascimento não recebe. Agora, o que nós precisamos entender? Se dentro do processo da conversão, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito Santo ele passa a entrar dentro de mim, a habitar dentro do meu coração, e aí eu sou selado por este Espírito. O outro ponto de vista também é uma verdade. Por que é uma verdade? Preste bem atenção no que o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso número 13 diz. Lucas 11, 13 diz o seguinte: portanto, Jesus falando, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito aos que lhe pedirem. Preste bem atenção, parece ser confuso aqui. Eu recebo o Espírito Santo no meu novo nascimento, ou eu tenho que pedir o Espírito Santo? Querido, as duas coisas estão certas. Eu recebo o Espírito Santo que passa a habitar dentro de mim, mas se eu tenho que pedir, então o recebimento não é automático. Como que funciona isso? Parece confuso, mas a Bíblia explica. São duas experiências. A primeira experiência está na conversão, quando nós nascemos de novo. Então a pessoa do Espírito Santo vem habitar dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 12, verso número 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado de beber a um só Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, Paulo está falando aqui, o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo. Não há conversão, não há novo nascimento sem a obra do Espírito Santo. Você só consegue entrar no corpo de Cristo a partir da obra do Espírito Santo, nesse novo nascimento que você recebe quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. É interessante que Jesus, quando ele aparece ressurreto para os seus discípulos que estavam com as portas trancadas e com medo dos judeus, lá em João capítulo 20, verso número 22, o texto fala para nós que depois de dizer isto, ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando: ei, vocês agora vão ter o Espírito habitando dentro de vocês. Ele sopra o Espírito sobre os seus discípulos e mostra aos seus discípulos que agora o Espírito está disponível para eles serem a habitação deste Espírito. É no sentido dentro de vocês. Então a primeira experiência que eu tenho de novo nascimento me dá a presença do Espírito Santo habitando dentro de mim. Mas a segunda experiência também é algo recomendado, é algo direcionado para nós como discípulos de Jesus. E a segunda experiência está no revestimento de poder. Lá em Mateus capítulo 3, verso número 11, João Batista está pregando, e João vai falar o seguinte: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Jesus falando para os seus discípulos em Lucas 24, verso 49, ele diz o seguinte: eu envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Lucas continua, lá em Atos capítulo 1, verso número 4 e 5, ele fala assim, diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus se encontra com os seus discípulos, sopra o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo dentro deles, eles são incluídos através do Espírito Santo no corpo de Cristo, mas agora Cristo está falando assim:
Da mesma maneira que o Espírito incluiu vocês dentro da obra da redenção em Cristo, agora eu incluo vocês dentro do poder e da capacitação que o Espírito Santo oferece. Então na primeira experiência, Cristo me leva a receber o Espírito, e o Espírito me faz entrar dentro do corpo de Cristo. Na segunda experiência, Cristo me leva a entrar no Espírito Santo e desfrutar do poder que o Espírito Santo libera sobre a nossa vida. O que Jesus soprou foi o Espírito Santo dentro dos seus discípulos. Não é a experiência do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, na obra da conversão, coloca você em Jesus, mas Jesus é que coloca você no Espírito. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos: fiquem aqui, esperem, porque a promessa vai se cumprir. O Espírito, ele vai descer sobre vocês, e vocês serão revestidos de poder. Então, tanto na primeira experiência como na segunda, eu quero destacar aqui para você, que há uma interação que você precisa, corresponder na ação e na obra do Espírito Santo na sua vida. Se no processo do novo nascimento eu aceito a Jesus e eu recebo o Espírito Santo, para eu me mover no Espírito, eu preciso dessa capacitação do alto, que também é um selo da promessa sobre a nossa vida, que também foi uma realidade anunciada por Cristo. Agora, como que isso acontece na minha vida? O apóstolo Paulo nos ensina. Efésios capítulo 5, verso número 15 ao 21, Paulo vai falar sobre o enchimento do Espírito, mas eu quero ler o texto todo para você entender o contexto. Preste bem atenção. Ele fala assim no verso 15: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Preste bem atenção. Se a primeira experiência, o processo para eu receber o Espírito Santo, é eu confessar Jesus como o meu único e suficiente Salvador, é eu levantar a mão e falar: Senhor, eu te aceito, eu estou me rendendo, entregando a minha vida para o Senhor. No segundo processo, a nossa contribuição, a nossa cooperação é se enchendo do Espírito Santo. E aí talvez você para e fala assim: pastor, como faz para se encher do Espírito Santo? Como faz para ser cheio do Espírito Santo? E o apóstolo Paulo, ele traz essa realidade no texto de Efésios. Ele mostra para nós que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a minha maneira de andar, com a minha maneira de viver. O apóstolo Paulo está falando para nós que ser cheio do Espírito Santo é compreender a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo fala para nós que ser cheio do Espírito Santo é falar uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, é louvar a Deus. Querido, sabe o que o apóstolo Paulo está falando para nós? A nossa maneira de viver define a quantidade que nós temos do Espírito Santo. Se a tua maneira de viver é uma maneira de insensato, é uma maneira ligada ao mundo, se a sua maneira de viver está ligado com outro Deus que não é o Deus verdadeiro, aí isso vai determinar o tanto que você tem do Espírito ou não. O enchimento tem a ver com a sua conduta. O enchimento tem a ver com a sua maneira, o seu comportamento, a sua ação, a sua reação. Quanto mais cresce o pecado na sua vida, menos você tem do Espírito Santo. Quanto mais você vence o pecado e a santidade de Cristo está na sua vida, mais você é cheio do Espírito Santo.
Então não pense que você vai ser cheio do Espírito Santo com um toque de mágica. Não tem mágica. Não adianta você querer ser batizado com o Espírito Santo. Não adianta você querer ser revestido de poder, sabe, vivendo uma vida completamente distante daquilo que Cristo está direcionando para nós. Aqui não está falando que quem é cheio do Espírito Santo é cheio falando mal do outro, reclamando, murmurando, falando palavras torpes. Não, o texto está falando para nós que essas pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas falam de salmos, elas cantam hinos, elas cantam cânticos espirituais, elas estão cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, de coração. Ei, querido, não vai ser num toque de mágica que você vai ser cheio do Espírito Santo. Para nós sermos batizados com o Espírito Santo, para nós, sabe, passarmos por esse processo de enchimento, nós precisamos ser pessoas espirituais. E quando eu falo pessoas espirituais, eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando para você rejeitar o pecado da sua vida. Estou falando para você rejeitar as realidades que causam morte na sua vida, que causam destruição na sua vida, para você ser cheio do Espírito. O enchimento é um processo de constância. Não há necessidade de uma outra vinda do Espírito Santo, mas há uma necessidade real do enchimento contínuo, todos os dias, a cada circunstância, a cada desafio terreno ou espiritual, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. O enchimento, ele começa por uma busca. Por isso que Jesus fala para nós: se vocês pedirem, o Pai concederá o Espírito para vocês. Se você não buscar, não vai ser um toque de mágica que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo, querido. Enchei-vos fala de uma disposição sua para buscar. Enchei-vos do Espírito, sabe, sejam cheios do Espírito, está falando assim: ei, você precisa buscar, da mesma forma que um dia lá atrás, você tomou uma decisão na sua vida, de entregar a sua vida para Jesus, e receber o Espírito Santo, que te convenceu do pecado, e tem te convencido do pecado, da justiça e do juízo. Preste bem atenção, da mesma maneira que você tomou um posicionamento lá, você precisa se posicionar, para ser cheio do Espírito Santo. Se nós queremos desfrutar dos dons espirituais, se nós queremos ver a manifestação da glória do Espírito, se nós queremos ver o derramamento do Espírito Santo nesses dias, nós precisamos nos posicionar. Eu fecho essa palavra para nós cearmos, pensando na obra do Espírito Santo sobre a nossa vida, na vida de um discípulo. O primeiro destaque que eu faço da obra do Espírito Santo na nossa vida é a regeneração, o novo nascimento. Eu estou batendo muito na tecla disso, para você entender. O Espírito, ele vem regenerar, ele vem habitar naqueles que se tornam filhos do Pai, por meio dessa salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz Tito capítulo 3, verso número 5, Tito 3,5, o texto diz assim para nós, Tito 3,5, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós. Isso é muito, muito importante você saber. As suas obras não te salvam, tá, querido? Você é salvo para boas obras. Está aqui no texto. Essa é a palavra. Olha o que o Tito está falando. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo. É isso que acontece na sua vida, quando você decide entregar a sua vida para Jesus. Qual que é a outra obra, pastor, do Espírito Santo, além da regeneração? A obra do Espírito Santo é a revelação espiritual da palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Preste bem atenção, que eu vou te falar aqui. Isso faz parte do processo de discipulado da nossa igreja. Preste bem atenção. O meu conselho, você não é obrigado.
a minha experiência, você não é obrigado. O que eu penso, eu acho, você não é obrigado. Mas quando a palavra está aberta diante de você, a palavra é irrejeitável. Não sei se tem essa palavra. Nem tem, né? Inegociável. Absoluta. Se você está sendo corrigido, confrontado, repreendido, educado pela palavra, preste bem atenção, essa palavra, ela é absoluta na sua vida. Não interessa se o irmão teve a experiência tal, não interessa se o irmão pensa da maneira tal, não interessa se ele tem a opinião tal, eu quero saber o que a palavra está falando. Se a palavra fala é pecado e não tem conversa. Se a palavra fala não é para andar desse jeito, não é para andar desse jeito, não tem conversa. A palavra é absoluta na nossa vida. Estou nem aí para aquilo que o outro pensa. Eu tenho que saber o que Deus pensa. E o que Deus pensa está na palavra. Pastor, teve um irmão que entregou uma palavra profética para mim. Querido, a palavra é fonte e filtro para toda revelação. Fonte e filtro para toda revelação. A gente está se manifestando, ou melhor, o Espírito Santo está se manifestando, e aí começa aquela ação do Espírito Santo, e às vezes alguns profetas se acham na obrigação de sempre profetizar, e aí está o erro. Aí está o erro. Aí vai lá e entrega algo que não tem nada a ver com Deus, Deus não mandou falar, Deus não falou nada, mas tem a obrigação, porque eu sou profeta, eu tenho que entregar. E aí entrega algo que não tem nada a ver. Aí a pessoa imatura não olha para a palavra, vive em cima daquilo que foi profetizado. Ei, querido, preste bem atenção. A palavra profética só testifica quando ela se cumpre. E o profeta só é profeta quando a palavra se cumpre. Tem que passar por aqui. Se não está aqui, meu amado, não sou obrigado. Entenda isso. Chegou alguém para falar para você, eis que te digo. Pode dizer, meu irmão, vou receber aqui, mas se não tiver na palavra, estou fora, não é comigo. O Espírito Santo regenera, o Espírito Santo traz a revelação espiritual da palavra de Deus, isso tem a ver com a vontade de Deus. Lembre sempre que a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para a sua vida. Ela é a vontade de Deus para a sua vida. Terceiro, o Espírito Santo, na sua obra, ele traz sobre a nossa vida a santificação. Aí a gente tem que ler Gálatas. Gálatas capítulo 5. Querido, quer fazer um diagnóstico espiritual? Olha Gálatas. Você quer fazer um diagnóstico da sua vida? Vai para Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso número 16, fala assim: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Jamais. Porque a carne, ela luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual. A imoralidade sexual é uma obra da carne. A carne luta contra o Espírito. Quer saber se você está espiritual? Quer saber se você está carnal? Olha para Gálatas. Fazer um diagnóstico. Vou para a mesa, vou fazer um diagnóstico. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Fica fazendo simpatia, viu, que é feitiçaria. Uma vez uma mulher falou para mim, eu estava cheio de birruga. Vai lá, come uma banana. Você vai na esquina, joga a casca, não olha para onde ela caiu não. Que vai cair todas as birrugas. Joguei a casca até hoje. Que birruga caiu? Eu que não fui fazer tratamento para tirar a birruga não, para não ver. Preste atenção, inimizades. Inimizades tem a ver com obra da carne, luta contra o Espírito. Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Entenda o seguinte, querido, o que eu estou falando para você aqui nessa noite. Eu vou continuar lendo, vamos até o 25, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito vive em você? Então ande nele. Fala para quem está do teu lado, a última vez. Fala assim: você está com o Espírito Santo dentro de você? Então anda nele, querido. Anda nele, ué. Tem que andar. O grande problema é que a gente quer ser cheio, mas não quer andar. E o texto mostra, e se fosse a mesma coisa, o texto não ia dividir isso, não ia mostrar isso, não. Está falando, você está cheio, se você está cheio, você anda também. Se você vive, anda também. Essa é a realidade que nós precisamos ter. Isso faz parte do processo de santificação, que o Espírito Santo gera na nossa vida. Então o Espírito transforma a sua vida, a vida de um discípulo à imagem e semelhança de Cristo. Eu termino para nós irmos para a ceia. Pode vir o pessoal do louvor. O Espírito regenera, novo nascimento. O Espírito, ele traz revelação da palavra de Deus. O Espírito santifica. O Espírito capacita com poder. Agora eu quero, porque na capacitação do poder, os irmãos do tchu, fica animado. Eita, agora. É agora, pastor. Libera aí a unção agora. Preste atenção. Nós vamos falar sobre dons espirituais semana que vem. Mas eu quero mostrar para você que há uma capacitação que às vezes você negligencia ela, ou não entende ela, não compreende ela. Romanos capítulo 8, verso de número 26. Romanos 8, 26 e 27, vamos ler. Preste bem atenção no texto. Diz assim, ó: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. No português, a palavra ajuda, ela pode ser interpretada de duas formas. Eu posso pegar aqui minha Bíblia, o tablet, o celular, a caneca, só que eu não consigo trazer a mesa. E aí eu pego e falo assim: ô Adam, tem como você trazer a mesa? Estou brincando, tá? É só um exemplo. Tem como você trazer a mesa? Aí o Adam vem aqui e pega a mesa para mim. Essa é uma forma dele estar me ajudando. Só que a palavra aqui, ajuda, não é essa forma. Ajuda é, você pega de um lado, e o Adam pega do outro. Preste bem atenção. O Espírito te ajuda na sua fraqueza. Ele não carrega a fraqueza por você. Ele te ajuda. Na sua fraqueza, o Espírito Santo pega de um lado, pega do outro, ó, te ajuda. Há uma cooperação sua, há uma interação sua. Pastor, não precisa orar não, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Não é isso que o texto está falando. Então a capacitação com o poder de Deus é justamente para nós desempenharmos o nosso serviço, nosso ministério, com dons, talentos, testemunhos. Mas preste bem atenção, você precisa entender que há uma interação que envolve você. Envolve você. Então para de dar desculpa. Tem algo chiando aí.
Para de dar desculpa. E você precisa viver a realidade que o Espírito Santo está mostrando para você através da palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós só podemos vencer as realidades espirituais a partir do mover do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é um toque de mágica. Pastor, eu quero falar em línguas. Pastor, eu quero me mover no Espírito, eu quero profetizar. Como que está a sua maneira de viver? Você está andando como um insensato? Me desculpe falar, mas vou ter que falar. Você está se vestindo como um insensato? Você está se dobrando a uma cultura mundana e querendo viver uma realidade espiritual? Você faz um inferno dentro da sua casa e depois você vem aqui na igreja querer ser cheio do Espírito Santo. Você faz intriga dentro do trabalho, é uma gritaria, um piseiro, você tem inveja, e você quer viver uma realidade de enchimento do Espírito Santo. Você não consegue segurar a sua língua dentro da sua boca, mas vive julgando, murmurando, não é grato, e você ainda quer ser cheio do Espírito Santo. Querido, não tem compatibilidade entre a realidade do mundo e a realidade de Deus. Ou a gente decide ser cheio do Espírito Santo por uma busca de todo o coração pela vontade de Deus na nossa vida, ou não tem como viver a realidade do Espírito. É isso que a palavra vem mostrando para nós. É isso que Jesus veio mostrando quando Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Jesus não morreu à toa. A morte dele não foi uma morte qualquer. Foi para que você tivesse vitória sobre a carne, o diabo, o mundo e o pecado. Então nós precisamos nos mover dentro desse profético. Se você não se mover dentro desse profético, querido, você está negligenciando a ação do Espírito Santo na sua vida. Você tem o Espírito Santo, mas você não se enche do Espírito Santo. Você não se permite ser cheio do Espírito Santo. Você não permite, com que o Espírito manifeste em você. Mas isso precisa mudar. Então eu quero convidar você a ficar em pé onde você está aí.